TV Câmara, Campinas. Olá, uma boa tarde para você que nos acompanha pela TV Câmara Campinas. Nós falamos ao vivo aqui do plenário José Maria Matosinho. O plenário da Câmara Municipal vai começar daqui a pouco a 14ª reunião ordinária dentro de instantes. E você acompanha agora a ordem do dia. Em primeira discussão está o projeto de lei de autoria do vereador Sidão Santos, que altera a Lei Municipal 14.173, que obriga os estabelecimentos bancários a disponibilizarem a seus clientes álcool em gel para asepsia e proteção à saúde. A alteração tem por objetivo ampliar esta obrigação a supermercados, hipermercados e postos de combustíveis. O item 2 é o projeto de lei complementar da mesa da Câmara. O PL transforma de cargos em comissão para funções gratificadas os cargos de diretor acadêmico da Escola do Legislativo de Campinas, diretor de comunicação institucional e procurador-chefe, que passarão a ser preenchidos necessariamente por servidores de carreira. Também será suprimida a função de procurador-chefe adjunto. Estas mudanças atendem a uma DIN do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em turno único de discussão e votação está o projeto de lei do vereador Gilberto Vermelho, que cria a Semana do Empreendedorismo nas escolas municipais. Em seguida, segue para a votação o projeto de decreto legislativo de autoria do ex-parlamentar Cláudio da Farmácia, que concede diploma de mérito jornalístico Braulio Mendes Nogueira a Eliane Calisto. A homenageada é mestre em comunicação e atua em diversos projetos nacionais e internacionais. O item 5 também é do ex-vereador Cláudio da Farmácia. É o projeto de decreto legislativo que concede diploma de mérito digno de honra pastor João Batista Martins de Sá ao pastor José Alcides de Souza. Por último, está na pauta do dia o projeto de decreto legislativo da mesa da Câmara, que concede diploma de mérito gastronômico a Arnaldo Ferraz de Paula Júnior. Graduado em administração de empresas e em gastronomia, o homenageado montou um plano de negócios voltado para food truck. Muito bem, nós acompanhamos então a pauta do dia, do que será discutido hoje aqui no plenário da Câmara Municipal de Campinas. A reunião vai acontecer nesta noite sem a presença do público, mais uma vez, respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus. Aqui, desde a semana passada, a Câmara já não tem a circulação total do público em geral, apenas um assessor por gabinete tem a permissão para vir até aqui ao plenário e acompanhar esta reunião ordinária na noite desta segunda-feira. E também algumas novas medidas foram apresentadas, foram discutidas em reunião na sala da presidência hoje à tarde. Haverá uma suspensão das reuniões ordinárias até o meio de abril ou até depois, dependendo de como avançar essa pandemia. Mas o presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, vai fazer esse anúncio durante esta reunião ordinária desta noite. E também a Câmara vai disponibilizar 31 carros dos gabinetes para as autoridades de saúde que precisarem circular por Campinas. Esses carros também serão disponibilizados para essas autoridades. A 14ª reunião ordinária vai acontecer dentro de instantes e os vereadores já vão se dirigir aqui ao plenário José Maria Matosinho. Então vamos acompanhar mais esta reunião. Boa noite a todos. Solicito aos senhores vereadores que façam registrar vossas presenças no painel eletrônico.
Se os senhores tiverem um pouquinho de paciência, nós... Será que já está valendo aquela deliberação de Vossa Excelência das nossas reuniões? Ah, então oi. Alguém vai falar, gente? Alguém vai falar no pequeno expediente? Não. Não, ninguém vai falar, né? É um assunto novo. Vixe, não vai dar conta. Vereador Ayrton da Farmácia, vereador Antônio Flores, vereador Aurélio Cláudio, vereador Campos Filho, vereador Edson Ribeiro, vereador Gilberto Vermelho, vereador Gustavo Peta, vereador Jorge Schneider, vereador J. Silva, vereador Luiz Henrique Cirilo, vereador Marcelo Silva, vereadora Mariana Conte, vereador Nelson Horsli, vereador Paulo Galtério, vereador Pedro Torinho, vereador Permínio Monteiro, vereador Professor Alberto, vereador Rubens Gás, vereador Tenente Santini e vereador José Carlos. Pequeno expediente é 11, né? É? Certeza que é 11? Isso. Peraí. Solicito do vereador Rodrigo da Farmadic que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente Marcos Bernardelli, hoje nós temos 14 vereadores presentes em plenário que registraram presença. Com 14 vereadores presentes, a número regimental, declaro aberto a presente reunião ordinária da Câmara Municipal de Campinas. Pequeno expediente, item 1, leitura da correspondência recebida e das proposições apresentadas à Casa.
Senhor presidente Marcos Bernardelli, nós temos 48 correspondências recebidas, 8 requerimentos, 2 moções e 6 projetos. Item 2, leitura de informações ou resposta às proposições submetidas à deliberação deste plenário. Nós temos... Nós temos, vereador Rodrigo, a Procuradoria está acabando de fazer a redação do que decidimos em aditamento ao que decidimos na semana passada. Eu vou suspender os trabalhos por até 15 minutos, aguardando o ato da mesa que está sendo finalizado nesse momento lá na Procuradoria. Mas antes, porém, eu quero fazer a leitura de uma nota de repúdio, senhores vereadores. A presidência da Câmara Municipal de Campinas vem a público para repudiar todo e qualquer tipo de ataque à imprensa livre deste país, em especial aos profissionais jornalistas do nosso município. A atuação da imprensa é fundamental para informar a população e, nestes tempos de pandemia de coronavírus, os jornalistas têm dado um exemplo inequívoco de profissionalismo, força e retidão, tomando os cuidados possíveis para que eles próprios não se contaminem e, ao mesmo tempo, atuando na linha de frente e correndo riscos para manter a população informada. Repórteres, editores, fotojornalistas, cinegrafistas e demais profissionais da área de comunicação têm se mostrado fundamentais para auxiliar as autoridades públicas e sanitárias a difundir orientações, para relatar histórias inspiradoras neste momento tão difícil, para ajudar a população a discernir fatos das perversas redes de publicação de fake news, e até mesmo para denunciar abusos e ações de oportunistas que se usam de um momento de desespero para tentar ludibriar o próprio semelhante. Bramir acusações infundadas, justificar declarações equivocadas ou criar teorias de conspiração que difamam profissionais que, neste momento, mais do que exercer a profissão, demonstram atuar em um verdadeiro sacerdócio a favor do país e do município, é ato execrável que desfaz da democracia que esta Casa de Leis defende com todas as suas forças e sem qual sequer existiria. Marcos Bernardelli, presidente da Câmara Municipal de Campinas. Suspendo a sessão do pequeno expediente por até 15 minutos. Aguardemos os atos de mesa que estão sendo confeccionados junto à Procuradoria da Casa.
Eu estou prorrogando por mais 10 minutos, que os atos estão consumados, a redação já realizada, mas a nossa Procuradoria só foi realizar a numeração de ambos, para que não tenhamos dúvidas a respeito. Então, suspenso por mais 10 minutos. Pois é. Com a formalidade realizada dos atos da mesa, inclusive os seus números, declaro reabertos os nossos trabalhos e solicito ao vereador Rodrigo da Varma Dick, primeiro secretário, que faça a leitura do ato de mesa 06/2020 e 07/2020, os quais serão firmados após o encerramento desta sessão, face do início das suas validades. Por gentileza, vereador. Senhor presidente, como leitura de informações, também temos os balancetes da receita e da despesa da Câmara Municipal de Campinas de fevereiro de 2020. Ato da mesa diretora número 6/2020. Prorroga o prazo de vigência do ato da mesa número 4/2020 e da outras providências. A mesa diretora da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, considerando a situação de pandemia decretada pela Organização Mundial da Saúde decorrente da proliferação do coronavírus, resolve. Artigo 1º, fica prorrogado o prazo de vigência do ato da mesa número 4/2020 até o dia 15/4/2020, inclusive com as modificações previstas neste ato. Artigo 2º,
ficam suspensas as reuniões plenárias ordinárias e as reuniões das comissões da Câmara Municipal de Campinas até o dia 15/4 de 2020, inclusive. Parágrafo único. Durante o prazo de que trata o caput deste artigo, poderão ser realizadas de maneira remota, em caráter excepcional, reuniões plenárias extraordinárias e reuniões de comissões da Casa, conforme requerimento número 783/2020, devidamente aprovado nos termos de ato próprio. Artigo 3º. Ficam suspensos todos os prazos legais e regimentais da Câmara Municipal de Campinas até o dia 15 de abril de 2020, inclusive. Artigo 4º. O atendimento físico da Coordenadoria de Processo Legislativo estará suspenso no período mencionado, devendo as proposições e demais protocolos serem encaminhados através de SIGA-DOC. Parágrafo único. Casos urgentes serão apreciados diretamente pela mesa. Artigo 5º. Durante o período de que trata este ato, só deverão tramitar administrativamente pela Casa os processos considerados essenciais, a critério da Presidência. Parágrafo único. Ficam suspensos, nesse período, os prazos de demais processos administrativos internos da Câmara Municipal de Campinas. Artigo 6º. Durante o período de que trata esse ato, os documentos internos administrativos relativos a processos essenciais deverão ser encaminhados eletronicamente, através de e-mail diretamente ao setor, unidade ou responsável, com cópia para a Coordenadoria de Protocolo e para a Coordenadoria de Apoio Administrativo nas áreas possuidoras desta estrutura. Artigo 7º. Durante o período de que trata este ato, os setores, unidades e servidores trabalharão preferencialmente em regime de teletrabalho, a critério da chefia imediata, exclusivamente para atendimento a processos ou demandas essenciais. Parágrafo único. Os servidores poderão ser convocados e deverão atender às eventuais chamados em no máximo 2 horas. Artigo 8º. Encerrada a suspensão de que trata este ato, os atos processuais praticados na forma do artigo 6º deverão ser impressos ou anexados ao processo correspondente, quando for o caso, em ordem sequencial e cronológica, devendo os responsáveis certificar nos autos a autoria dos atos praticados. Artigo 9º. Durante o período de que trata esse ato, não haverá registro de pontos dos servidores da Câmara Municipal de Campinas. Artigo 10º. Os gabinetes de vereadores deverão permanecer fechados. Artigo 11º. Eventuais dúvidas e omissões relativas a este ato serão apreciadas e deliberadas pela Presidência da Câmara Municipal de Campinas. Artigo 12º. Os prazos previstos nesse ato poderão ser ampliados ou reduzidos por meio de portaria da Presidência, de acordo com a evolução do quadro epidemiológico. Artigo 13º. Esse ato entra em vigor na data de sua assinatura, devendo ser afixado imediatamente nas entradas da Câmara Municipal de Campinas. Artigo 14. Desse ciência, publique-se, cumpra-se. Sala de reuniões, 23 de março de 2020, assina vereador, presidente Marcos José Bernardelli, Rodrigo da Farmadic, primeiro secretário, Aparecido Campos Filho, segundo secretário. Consigno que não está assinado, que serão assinados ao término dessa sessão. Este ato, no momento, não está assinado e será assinado ao término da presente sessão. Ato da Mesa Diretora número 7 de 2020. Institui o sistema de deliberação remota da Câmara Municipal de Campinas. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campinas, no uso de suas atribuições, considerando as dificuldades e riscos que envolvem as realizações de reuniões presenciais da Câmara, tanto para os parlamentares quanto para os servidores, imprensa e público em geral, em situações de pandemia, como a do vírus Covid-19, reconhecida internacionalmente pela Organização Mundial de Saúde, de emergência epidemiológica, de calamidade pública e de outras situações extremas de força maior, resolve. Artigo 1º. Fica instituído o sistema de deliberação remota da Câmara Municipal de Campinas, SDR, através de plataforma de colaboração. Parágrafo 1º. O SDR consiste em solução tecnológica que viabilize a discussão e votação de matérias a ser usado exclusivamente em situações de pandemia, emergências epidemiológicas, calamidade pública ou situações extremas de força maior que impeçam ou inviabilizem a reunião presencial dos vereadores no plenário da Câmara Municipal de Campinas ou em outro local físico. Parágrafo 2º. O reconhecimento das situações previstas no parágrafo 1º e a consequente possibilidade de utilização do SDR dependerá sempre da aprovação de requerimento, nos termos do artigo 15 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Campinas. Artigo 2º. O SDR terá por base uma plataforma que permita o debate, com vídeo e áudio,
entre os parlamentares e terá os seguintes requisitos operacionais. 1. Funcionar em plataforma de comunicação móvel ou em computadores conectados à internet. 2. Permitir o acesso simultâneo de até 100 conexões. 3. Permitir a gravação da íntegra dos debates e votação através da TV Câmara. 4. Possibilitar a concessão da palavra e o controle do tempo de palavra pelo presidente. 5. Permitir que os parlamentares conectados possam solicitar a palavra ao presidente. 6. Permanecer a votação nominal e aberta dos parlamentares, a qual será realizada verbalmente através de gesto positivo ou negativo, mediante chamada verbal de votação. 7. Exibir a imagem do parlamentar no momento em que for declarado o seu voto. 8. Permitir o acompanhamento da reunião pelas equipes dos gabinetes parlamentares e pelos órgãos de assessoramento legislativo e de comunicação social através da TV Câmara. Artigo 3º. As reuniões realizadas por meio do SDR serão virtuais para deliberação de matérias legislativas de caráter urgente, que não possam aguardar a normalização da situação referida no parágrafo 1º do artigo 1º. Parágrafo único. Eventuais reuniões remotas, plenárias, extraordinárias e das comissões da Casa serão convocadas por meio de publicação no Diário Oficial do Município com antecedência mínima de 24 horas, e-mail e, quando possível, também por mensagem de WhatsApp. Artigo 4º. Com 1 hora de antecedência da reunião, os parlamentares, no exercício do mandato, receberão o endereço eletrônico por meio do qual poderão conectar-se à reunião virtual de deliberação. Artigo 5º. Cada reunião terá duração máxima de 2 horas, prorrogáveis por igual prazo. Artigo 6º. Havendo quórum, a reunião será iniciada diretamente na ordem do dia, com a discussão da primeira matéria da pauta. Parágrafo 1º. As inscrições para discussão poderão ser realizadas através do chat disponibilizado no SDR, a partir do momento em que o presidente declarar aberta a reunião. Parágrafo 2º. A discussão de cada tema pautado poderá ser realizado por, no máximo, 6 vereadores, pelo prazo improrrogável de 10 minutos cada, respeitada a ordem de inscrição realizada no sistema. Artigo 7º. Caso a matéria não esteja instruída e seja necessário convocar previamente a comissão para dar o parecer, o presidente da comissão indicará relator, o qual, por proferir seu voto, dirá sim ou não, fazendo gesto positivo ou negativo, seguido pelos demais membros. Artigo 8º. Iniciada a votação, o primeiro secretário realizará chamada de votação, devendo cada parlamentar, ao ser anunciado, posicionar seu rosto em frente à câmara frontal do dispositivo e declarar verbalmente seu voto com os dizeres sim, não ou abstenção, além de sinalizar seu voto com gesto positivo ou negativo. Artigo 9º. Serão aplicados tanto quanto possível as regras previstas no regimento interno da Câmara Municipal de Campinas, em especial as relativas às reuniões extraordinárias, artigos 121 e 122 do regimento. Artigo 10º. Após o término da reunião, a Diretoria de Assuntos Legislativos incluirá ao SAGL o resultado das votações e demais informações relativas à reunião. Artigo 11. Enquanto perdurar a situação excepcional referida no artigo 1º, parágrafo 1º, as reuniões das comissões permanentes da Casa também poderão ser realizadas através do SDR, aplicáveis às disposições do regimento interno e deste ato no que couber. Artigo 12º. A disponibilização pelo parlamentar a terceiro de seu código de acesso ao SDR implicará procedimento incompatível com o decoro parlamentar. Artigo 13º. Caberá ao parlamentar providenciar equipamento com conexão à internet em banda larga suficiente para transmissão de vídeo. 2. Providenciar dispositivo com câmera frontal habilitada e desobstruída. 3. Manter, junto à Secretaria-Geral da Mesa, número de telefone atualizado por meio do qual possa receber o código de acesso ao sistema. 4. Manter consigo em sua posse exclusiva o dispositivo referido no inciso 2 durante o horário designado para a reunião virtual. Artigo 14º. Caberá à Diretoria de Tecnologia, Informação e Comunicação e à Diretoria de Assuntos Legislativos disponibilizarem suporte aos parlamentares durante as reuniões virtuais realizadas pelo SDR. Artigo 15º. O presidente da Câmara expedirá as normas complementares de natureza técnica e administrativa necessárias à implementação
do disposto neste ato. Artigo 16º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação. Sala de reuniões, 20 de março. Presidente Marcos Bernardelli, primeiro secretário Rodrigo da Farmadic, segundo secretário Aparecido Campos Filho, que assinarão este ato após o término dessa presente sessão. Obrigado, vereador Rodrigo da Farmadic. Os nossos técnicos e a nossa secretaria de gabinete já estão fazendo um regramento para que os senhores vereadores, a partir do dia do amanhã, nós só estamos definindo o horário, que os equipamentos já estarão à disposição de vossas excelências, terão as explicações necessárias para que, habilitados, de fato, sejamos para fazer o que aqui já foi descrito. Peço a compreensão de vossas excelências. Nós não temos nenhum vereador Felipe Marquesi, segundo secretário ad hoc. Indago de vossa excelência se temos algum vereador inscrito no pequeno expediente. Senhor presidente Marcos Bernardelli, não há vereadores inscritos. Eu ainda não vou encerrar e vou suspender novamente os trabalhos no pequeno expediente, porque teremos que aguardar os 15 minutos regimental para o início da ordem do dia. E como na ordem do dia talvez não tenhamos vereadores em plenário suficientes para o quórum, então eu vou suspender os trabalhos mais 15 minutos para que possamos aguardar essas conclusões que os nossos técnicos de informática realizaram, inclusive repassando já para os senhores toda a programação a partir do dia do amanhã. Estão suspensos os trabalhos por 15 minutos novamente.
Senhores vereadores, as informações já chegaram à mesa. Solicito a Vossas Excelências que façamos e daremos continuidade aos nossos trabalhos do pequeno expediente com as explicações a respeito da retirada e orientação dos aparelhos no dia de amanhã. Os técnicos de informática da nossa casa, diretor Sérgio, o Rony, o Elzio e o Marcelo, a partir das 13 horas até as 17 horas, estarão à disposição de Vossas Excelências. Eu sugiro que se façam acompanhar de pelo menos um integrante do gabinete, ou chefe de gabinete, se for o caso, para o acompanhamento. Nós vamos fazer a retirada com a entrega do notebook e a orientação sobre 2 sistemas. O primeiro é o SIGADOC, para o protocolo e a tramitação dentro da nossa casa. E o segundo é o Zoom Meeting, que trata exatamente das reuniões ou sessões online que nós vamos realizar. Solicito a Vossas Excelências que aqui compareçam, façam a retirada, porque já na sexta-feira eu vou comunicá-los também, aí já vai ser por via WhatsApp, e-mail e pelo próprio Diário Oficial, itens que nós já discutimos na reunião da quinta-feira, e Vossas Excelências terão que estar à disposição no horário e dia marcado para o que ali fora designado. Por favor, o microfone de à parte, vereador Paulo Haddad. Senhor presidente, Vossa Excelência mesmo irá nos comunicar pelo WhatsApp? Olha, eu, com absoluta certeza, serei obrigado a tê-lo e, se necessário for, assim o farei. Senhor presidente, eu confesso que fico até um pouco emocionado de Vossa Excelência aí estar, nesse momento, aderindo a mais essa ferramenta. A vida não vai ser a mesma a partir desse momento, tenho toda a certeza. Eu fico agradecido pela preocupação de Vossa Excelência. Eu indago do vereador Felipe Marquesi se há vereadores inscritos no pequeno expediente ou tempo de liderança. Senhor presidente, Marcos Bernardelli, não há vereadores inscritos. Não havendo vereadores inscritos, declaro suspenso a presente reunião. Senhor presidente, só pela ordem, só para... Pois não, você falou vereador. de sexta-feira estarmos à disposição, teremos uma reunião extraordinária na O senhor sexta-feira? aguarda, por gentileza, porque amanhã precisamos fazer as orientações, e amanhã é terça-feira ainda, então tudo será feito no tempo adequado. Tá bom, senhor. Não havendo mais inscritos, declaro suspensa a reunião por 15 minutos. Muito bem, intervalo regimental aqui na 14ª reunião ordinária. Ao meu lado, o presidente da Câmara, o vereador Marcos Bernardelli, para explicar um pouco mais a respeito desses atos da mesa diretora. Presidente, agora então a Câmara permanece fechada na maior parte do tempo, mas ainda assim em trabalho remoto. Como é que é esse ato, por favor? Nós decidimos por realmente fechar todos os gabinetes. Os gabinetes ficarão sem nenhum assessor diretamente aqui na casa. Poderá o vereador solicitá-lo junto ao seu escritório ou coisa que o valha.
são decisões que suspendem todos esses trabalhos até o dia 15 de abril, onde realizaremos uma nova reunião. Como decidido na reunião passada, da semana que se passou, nós agendamos uma reunião para hoje e deliberamos esse tempo para suspensão das reuniões presenciais, quer aqui em plenário e quer mesmo através das comissões. Doravante, essas reuniões serão extraordinárias, online, com convocações aos senhores vereadores por e-mail, por WhatsApp e também pelo Diário Oficial. Essas reuniões vão acontecer apenas de maneira extraordinária, como o senhor disse, e em casos emergenciais para que sejam votadas pautas relevantes ao que está acontecendo nesse momento sobre a pandemia. Exatamente. Nós não vamos fugir desse curso. Até situações de projetos de lei também, mas que dizem respeito às questões que nós estamos vivendo nesse momento muito delicado em nosso país, no estado, e no mundo e no município. Para que fique claro para o pessoal de casa, a tramitação dos projetos normais, eles se perdem ou ele continua, mas vai ser votado mais para frente? Vai ser votado mais para frente. É claro que tem a suspensão de todos os prazos, como foi delineado. Voltemos aqui no dia 15 de abril para que ou cancelemos todas as reuniões extraordinárias online ou prorroguemos. Essa é a decisão que fará, mas faremos ela presencial, onde todos os vereadores da reunião hoje à tarde já saiu esse acordo entre todos. Tá certo. Presidente, uma boa noite. E para encerrar, a TV Câmara continua a todo vapor, né? Nós decidimos que vocês ficarão de plantão. É claro, também passando todas as informações, foi o que eu disse no início da minha fala. E nós decidimos hoje, também na reunião das 15 horas, isso foi de forma unânime entre os vereadores, nós vamos deixar os 32 veículos que são utilizados pelos nossos gabinetes à disposição da Secretaria Municipal de Saúde. Já fizemos o estudo jurídico, que era o que nos prendia, a trava era essa. Há sim a possibilidade de um convênio entre a Câmara e a Secretaria, e vamos colocar esses veículos também à disposição, para que eles sejam úteis no trabalho da própria Secretaria e dos nossos agentes, dos nossos funcionários da Rede Pública de Saúde de Campinas. A Câmara está contribuindo como pode, inclusive já tinha feito a destinação de 6 milhões e 800 mil reais na semana anterior também para a aquisição de EPIs. A Câmara faz tudo que é possível para ajudar nessa situação. Esse importe já está à disposição da Prefeitura. O senhor prefeito tomou conhecimento, o seu secretário também, porque foi aqui na quarta-feira última que o comunicado foi realizado, e assim que solicitado nós faremos o encaminhamento. Tá certo. Muito obrigado, presidente. Uma boa noite. O presidente da Câmara, Marcos Bernardelli, falando aí a respeito do que vai acontecer aqui dentro do Legislativo nas próximas semanas, até o dia 15 de abril, portanto, nenhuma reunião ordinária, apenas as extraordinárias, se caso necessário, conforme o presidente acabou de falar. Ao meu lado está agora o vereador Carmo Luiz, ele que vai comentar a respeito de uma moção que ele apresentou aqui na Câmara, essa moção que apela à CPFL Paulista para suspender a cobrança da tarifa de energia por 40 dias nessa quarentena aqui do coronavírus. Não é isso, vereador? Boa noite. Olá, Rubens. Olá, você que nos assiste. Para nós é um grande prazer poder tratar dos trabalhos que fazemos aqui na Câmara Municipal. E nós fizemos uma moção, Rubens, é uma moção que for apresentada. Na verdade, nós fizemos uma série de indicações à CPFL, à Sanasa, à Prefeitura, pedindo uma atenção da CETEC aos permissionários. E esta moção que é para a CPFL, nós entendemos que é um órgão, uma estatal, precisa de uma tem todo um regramento da ANEEL, é necessário que haja esse regramento para que possa, eventualmente, acontecer qualquer benefício à população. Mas a moção é um apelo à CPFL, um apelo à Sanasa, um apelo à CETEC, um apelo a todos aqueles órgãos que, apesar de entendermos a importância agora do momento em que é necessário muitas vezes a arrecadação em alguns aspectos, mas aqueles com maior vulnerabilidade social, aqueles que têm que sofrem mais,
que haja um tipo de política no sentido de defender essas pessoas, tanto o trabalhador que usa o solo público de Campinas, quanto a Sanasa também. Nós temos aí a tarifa social de água, quem sabe a tarifa social de energia, e nós pensarmos, apelarmos a estas empresas para que possamos olhar para o futuro e encontrar um meio, um caminho de que possamos realmente resguardar o direito tão básico que é a água, a energia, ao cidadão comum, especialmente num momento como esse, que o sentimento que temos é que é um movimento de guerra, realmente, uma estratégia, uma estrutura de defesa. Então é importante que nós possamos caminhar nesse sentido. Tanto na Sanasa também, o prefeito com a CETEC, pedimos aí a solução também e esperamos aí um posicionamento da CPFL. Sabemos que não temos a força suficiente para fazê-los, mas fizemos o apelo e vamos aguardar qual é o estudo que será elaborado e apresentado à sociedade. Tá certo, vereador. Muito obrigado, uma boa noite para o senhor. Obrigado, Rubens. Obrigado a você que nos assiste. Um grande prazer. Uma boa noite ao vereador Carmo Luiz. Agora, ao meu lado, o vereador Sidão Santos vai chegando aqui para comentar um dos projetos de lei que está na pauta do dia e que tem muito a ver com o momento que nós passamos também, né? O projeto de lei substitutivo total ao projeto de lei número 121 de 2018, que altera a redação sobre a disponibilização de álcool em gel por estabelecimentos bancários, supermercados, hipermercados e postos de combustíveis para asepsia e proteção à saúde dos clientes. O que o senhor está fazendo este substitutivo, vereador? Boa noite. Boa noite. Essa lei é uma lei municipal, né? Uma lei a 14.173, né? É uma lei vigente, uma lei, eu sou autor da lei, nós apresentamos essa lei, aprovamos essa lei nessa casa no ano de dezembro de 2011, né? Na época nós estávamos vivendo também uma grande epidemia, né? Chegou uma pandemia, mas não aos moldes dessa do coronavírus, né? E na época era o vírus H1N1, né? Nós apresentamos e conseguimos aprovar a lei. Hoje, o cidadão hoje que vai até as agências bancárias pode observar que todos os bancos hoje cumprem a lei que você tem o álcool gel, né? O dispositivo ali com o álcool gel, né? Onde você digita ali, faz as suas atividades dentro do banco e você vai lá, passa o álcool gel e acaba descontaminando, né? As suas mãos, né? No caso de vírus, de bactérias, né? O que nós estamos querendo no caso hoje, agora devido a essa grande pandemia, né? Que está ocorrendo no mundo, né? Que chegou até nós, né? Hoje temos aí 1,7 bilhão de cidadãos no mundo que estão isolados, né? E nós estamos, através dessa lei que já existe, ampliando, além dos bancos que é lei, nós estamos agora ampliando a lei para também supermercados e os postos de gasolina, né? Que são locais onde o cidadão hoje 90% dos pagamentos é feito por cartão e você acaba digitando, né, na maquininha e acaba sendo ali um disseminador, né, de vírus, né, do H1N1, do coronavírus, de bactérias, né? Então o que nós estamos querendo, essa casa que já vem aí há muito tempo, desde 2011, se preocupando com a saúde do cidadão campineiro, né, com essa lei, que é uma lei vigente, nós estamos agora ampliando, né, para supermercados e para os postos de gasolina, para dar mais segurança ao cidadão da nossa cidade. Tá certo, vereador. Essa será a primeira discussão e votação deste projeto de lei. A gente aguarda, então, o resultado dessa votação. Uma boa noite. Boa noite. Muito obrigado. O vereador Sidão Santos. E para a gente falar também de uma moção apresentada na tarde desta segunda-feira aqui na Câmara Municipal de Campinas, o vereador Luiz Rossini já está aqui ao meu lado. Ele que é autor desta moção que apela ao Congresso Nacional, ao Superior Tribunal Eleitoral e à Presidência da República para destinar os recursos do fundo partidário para o combate da pandemia do coronavírus no Brasil. E nós vamos conversar com ele agora. Vereador Luiz Rossini,
todos os esforços são importantes para tratar dessa pandemia. O fundo partidário entra nisso também? Boa noite. Especificamente o fundo eleitoral, né? Primeiro que a pandemia ela precisa de todos os recursos que estiverem disponíveis de serem carreados para a área da saúde, para estruturar o sistema público em todo o país, né, para permitir o enfrentamento dessa que é a maior epidemia, a maior crise de saúde e crise sanitária que esse país tem notícia nos últimos anos. Então, nesse sentido, como houve uma polêmica muito grande, quase que uma revolta da população quando foi instituído o fundo partidário para fins eleitorais, com mais de 2 bilhões de reais, que nesse momento de crise, né, esse fundo teria uma aplicação melhor se ele fosse direcionado para essa área como contribuição dos partidos e da classe política para enfrentamento concreto, né, desse problema. Então a moção é nesse sentido, tentar sensibilizar Congresso, Tribunal Superior Eleitoral e o próprio Presidente da República, de que essa seria uma medida que eu considero necessária e oportuna, né? É um recurso que foi tirado de várias rubricas do orçamento, está lá reservado para uma finalidade. E nós já tivemos a eleição passada sem esses recursos, né? Então, aí caberia, obviamente, aos partidos se ajustarem no processo eleitoral para fazer uma eleição mais econômica, barata, sem despender recursos públicos. Nesse momento, o Brasil precisa de todo o recurso que puder dispor. Eu acho que esse seria um recurso próprio para atender esse momento de crise, quase calamidade que a gente está atravessando. E a moção, quando aprovada, ela representa a opinião da Câmara Municipal, não só do vereador, mas da própria Câmara, né? E a Câmara Municipal de Campinas tem dado esse exemplo, já destinou 6 milhões e 800 mil reais, como eu conversei agora há pouco com o presidente Marcos Bernardelli, para aquisição de materiais de proteção, disponibilizou os veículos oficiais dos gabinetes. A Câmara dá esse exemplo e é isso que deseja também para o Congresso, para o Superior Tribunal Eleitoral? Sim, a exemplo daquilo que a gente está fazendo aqui em Campinas, a Câmara Municipal, né, com aquilo que é possível fazer, eu acho que essa devolução já de 6 milhões e 800 mil reais para o prefeito utilizar para essa finalidade, comprar equipamentos de proteção individual para os trabalhadores da saúde, né, aplicar para tratamento e proteção desses servidores, a disponibilização dos veículos, são gestos concretos que a Câmara está fazendo para ajudar nesse esforço nacional de enfrentamento de crise. Eu acho que o Congresso Nacional e os partidos também deveriam, sensibilizados, dar a sua contribuição. E a questão do fundo eleitoral seria uma grande contribuição. Tá certo. Muito obrigado. Uma boa noite, vereador. Eu é que agradeço. Boa noite. Portanto, o vereador Luiz Rossini encerrando as nossas entrevistas aqui no intervalo regimental da 14ª reunião ordinária. Está acabando o tempo do intervalo regimental, nós vamos voltar então com as imagens da mesa da presidência que vai dar início ao segundo expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam registrar vossas presenças no painel eletrônico. Zé, estou encerrando, te ligo em 2 minutos. Vereador Antônio Flores, vereador Aurélio Cláudio, vereador Campos Filho, vereador Carlão do PT, vereador Edson Ribeiro, vereador Gilberto Vermelho, Gustavo Peta, Jorge Schneider, J. Silva, vereador Luiz Henrique Cirilo, vereador Luiz Carlos Rossini, vereador Marcelo Silva, vereadora Mariana Conte, vereador Nelson Horsely, vereador Paulo Galtério, vereador Pedro Torinho, vereador Permínio Monteiro, vereador Professor Alberto, vereador Rubens Gás,
vereador Tenente Santini e vereador Zé Carlos. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Rodrigo da Farmácia, que informe o número de vereadores presentes. Senhor presidente Marcos Bernardelli, temos apenas 14 vereadores presentes que registraram presença em plenário. Pois não, vereador Jorge da Farmácia. Senhor presidente, é questão só de informações aí pela nossa cidade de Campinas aqui. Eu acho que tem eu aqui, o vereador Rodrigo da Farmadic, mais o vereador Ailton da Farmácia, avisar a população aí que antes o tempo dos medicamentos da farmácia popular era para 30 dias. Inclusive, eu fiz até uma moção de apoio ao governo federal que ele ampliou de 30 dias para 90 dias agora. Então, todas as farmácias que são credenciadas pela farmácia popular, as pessoas que estão nos assistindo aqui podem pegar esses medicamentos no prazo aí para 90 dias. Então, significa que de 30 foi ampliado para 90 dias. E uma outra informação também, acho que eu recebi muitas ligações, assim como também o vereador Rodrigo da Farmadic, o vereador Ailton da Farmácia, em relação às aplicações de vacinas. Várias pessoas têm ligado para nós, dizendo se a nossa farmácia está credenciada a aplicar as vacinas para a gripe. E eu queria só informar a população que, por enquanto, é somente São Paulo capital que foi credenciado e eles estão aplicando essa vacina sim em farmácia, mas aqui em Campinas ainda não foi autorizada. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Jorge da Farmácia. Pois não, vereador Luiz Rossini. Nesse mesmo sentido, nós estamos recebendo muitas sugestões e informação de preocupação com relação à situação dos moradores de rua, população em situação de rua. A Secretaria de Assistência e Cidadania, além de ter reforçado o programa e orientado a equipe para dar uma supervisão adequada a essa população, estuda também a possibilidade de encontrar locais para se criar albergues coletivos com todas as medidas de segurança necessárias. Então, está se tendo um olhar específico para essa população, tem muita gente falando a respeito disso. Obviamente, a administração, o governo, através da secretaria, está pensando quais as medidas adequadas para cuidar dessa população que também precisa dessa atenção. Pois não, vereador Carlos. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, nós fizemos uma reunião na parte da tarde hoje, fora deliberado por todos os vereadores, que fosse feita uma indicação da Comissão de Mobilidade Urbana para que o prefeito tomasse uma decisão de aumentar, presidente, os ônibus, especialmente no horário de pico, para esses guerreiros que estão aí, presidente, nos postos de gasolina, nos hospitais, que dependem do transporte público, e foi diminuído a quantidade de ônibus, presidente. Então, nós soubemos que o líder falou com o prefeito, mas nós pedimos aqui, a Câmara Municipal pede em nome de todos os vereadores, que o prefeito possa vir a público aí e quem sabe, aí fazer com que haja essa transformação aí, nós possamos preservar mais vidas, senhor presidente. Obrigado, viu? Obrigado, senhor vereador Ailton da Farmácia. Senhor presidente, comunicar que o vereador hoje esteve em 2 pontos de vacinação da vacina do influenza do idoso, né, acima de 55 anos, e teve locais que tinham idoso demais, a vacina acabou, tá? Muita gente falando, o vereador pede para o pessoal ir para casa, não ficar em muita aglomeração, lá inclusive está sendo feita lá nos colégios para não ter essa aglomeração de pessoal muito junto. Então, essas pessoas voltam outro dia, porque a vacina não vai faltar. Tá? A Secretaria do Governo do Estado de São Paulo vai mandar mais vacina para Campinas. Nós teremos todos os idosos vacinados. Muito obrigado, vereador Paulo Haddad. Senhor presidente, no mesmo sentido, eu recebi alguns vídeos da população agora contemplada na campanha de vacinação e muitos deles aglomerados. Então, fica aqui apenas uma orientação desse vereador, que também é médico, para que as pessoas evitem aglomerações, como disse o vereador aí da Farmácia,
existem vacinas suficientes para todos, então que sigam todas aquelas orientações de não se aglomerarem, manter distância um do outro, enfim, que eles possam ser vacinados contra a influenza sem nenhum tipo de problema, e mais do que isso, não se contaminem, né, agora com o Covid-19. Obrigado, vereador Paulo Haddad. Indago do vereador Rodrigo da Farmadic o número de vereadores presentes. Senhor presidente, temos 14 vereadores presentes em plenário. Não havendo número regimental, declaro encerrada a presente reunião ordinária presencial da Câmara Municipal de Campinas e ficam vossas excelências cientes das deliberações a respeito da ato de mesa número 7 e do ato de mesa número 6, que doravante, se necessário for, seremos obrigados, a bem da verdade, a nos atualizar, a nos informar, porque as sessões extraordinárias serão realizadas online. Reitero aqui, pois não, vereador Paulo Senhor Gama. presidente, com todo esse mar de notícias ruins, uma notícia boa vinda do Hospital da PUC, que a paciente que estava internada na UTI adulto, considerado o primeiro caso de Covid-19 em Campinas, confirmado, teve alta hospitalar às 13 horas e 50 minutos de hoje. Então, rogar a Deus que nós tenhamos aí muitas e muitas pessoas com essa mesma sorte que essa paciente teve. Obrigado pela informação, isso realmente é um alento. Os senhores vereadores, para as reuniões que se fizerem necessárias de forma extraordinária. Senhor presidente. Pois não, vereador Paulo. Alguns vereadores sugeriram, eu acho que é oportuno, uma salva de palmas, né, para os funcionários da funcionários saúde da PUC, policiais de Campinas, militares, enfim, todos envolvidos, ou seja, nesse... todos aqueles que estão na linha de frente. Então, fica aqui os nossos reconhecimentos. E antes de encerrarmos a sessão, nós vamos encerrar com essas palmas. Eu só quero dizer que, conforme o ato da mesa 6 e 7, vossas excelências serão cientificados das reuniões extraordinárias via diário oficial, via e-mail e via WhatsApp, se necessário for. Do encerramento, presidente, pois não, vereador. pela ordem. Gostaria de informar que, a partir do dia 20 de março, esse vereador está sem partido. Tá? Aguardando a janela aí para ingressar no próximo partido. Muito obrigado. Pois não. Com uma salva de palmas, então, reconhecemos o trabalho de todos aqueles que estão à frente desse belíssimo trabalho, que é uma função para poucos. Nada mais tendo a deliberar, declaro encerrada a presente reunião, desejando a todos um tranquilo retorno aos vossos lares. Encerrada, então, a 14ª reunião ordinária, não teve quórum para a votação da ordem do dia, então as pautas que estavam previstas para esta reunião ficam para as próximas, quando houverem. A gente lembra que aqui nesta reunião foi informado que durante a tarde a presidência determinou o fechamento, a suspensão das atividades aqui da Câmara Municipal e as reuniões ordinárias até o dia 15 de abril. Então, só depois do dia 15 de abril haverão reuniões ordinárias, se for possível, devido aí, claro, ao avanço desta pandemia do coronavírus. Nós agradecemos a sua audiência, continue com a nossa programação aqui na TV Câmara Campinas. Muito boa noite. TV Câmara Campinas.